Olá, pessoal. Nós vamos hoje trabalhando com arboviroses, o manejo para atenção básica, tá certo? E inicialmente com o dengue. Então, dengue é a doença transmitida por artrópodes, que são artrópodes são insetos, são carrapatos, mosquitos. A dengue é a doença transmitida por artrópodes mais comum e importante do mundo. A incidência da dengue ela aumentou dramaticamente nas últimas décadas, com estimativas de 40% a 50% da população mundial em risco para a doença em áreas tropicais, subtropicais e, mais recentemente, até em temperadas, sul da Europa, por exemplo, e sul dos Estados Unidos, com estimativas de até 390 milhões de casos novos no mundo. São 4 sorotipos da dengue, tá certo? Então, teoricamente, o indivíduo, durante sua vida, ele pode ter até 4 episódios de dengue pelos 4 sorotipos diferentes, tá certo? E no atual surto, nós estamos tendo a participação do dengue 1, porém, a participação do Estado da Bahia também do dengue 2, ok? A doença tem um período de incubação médio entre 4 a 10 dias. O que quer dizer isso? Entre a picada do Aedes aegypti até o desenvolvimento dos primeiros sintomas, isso leva normalmente de 4 a 10 dias, com uma variação máxima entre 3 e 14 dias. Os sintomas da dengue geralmente duram de 2 a 7 dias, quando a gente tem uma dengue não complicada, tá certo? Muitos indivíduos com dengue eles podem apresentar-se com febre isolada, associada ou não a mialgias, e muitas vezes associada a dor nas costas. Então, muitas vezes, é muito importante que a gente num período, né, em situações aqui epidêmicas, de surtos, um paciente ele é suspeito de dengue, sim, se ele pelo menos começa a aparecer com um quadro febril inespecífico. E a gente vai ter que ir atrás de outras coisas, tá certo? Então, começa com a febre. Se a gente, a partir daí, o paciente tem não só febre, mas tem dor de garganta, tem uma faringite, então isso não é dengue, tá certo? Isso é uma faringite, provavelmente é um enterovírus ou um adenovírus que está causando isso. Se esse paciente tem febre e tem um infiltrado no pulmão, ele tem uma pneumonia. Então, ele não é dengue, tá certo? Se ele tem febre, tem queixas urinárias, ele não tem dengue. Ele tem dor urinária e tem provavelmente uma infecção do trato urinário, tá certo? Agora, se ele não tem os chamados achados segmentares, que são esses, concentrando na garganta, rinite, coriza, tosse, né, sintomas respiratórios, ou diarreia, dor abdominal, com, por exemplo, diarreia, ou uma evidência de uma colecistite, de alguma coisa segmentar, se ele se apresenta somente com febre e, junto à febre, ele vai ter sintomas inespecíficos, quais são os sintomas inespecíficos? Dor de cabeça, tá? Cefaleia, especialmente aquela cefaleia atrás dos olhos, cefaleia retroorbitária, mialgia, dores fortes na musculatura, como se a pessoa estivesse exatamente levado uma surra ou tivesse feito uma atividade física muito exaustante, muito forte, tá certo? E se apresentar também eritema na pele, ou seja, aquele racho cutâneo, aquelas manchinhas na pele que são frequentemente associadas às arboviroses. Então, se ele começa a apresentar sintomas inespecíficos, como dor de cabeça, mialgias, fraqueza, uma astenia no corpo e as manifestações de pele, então a gente vai estar realmente focando para a dengue. Mas a febre é o início. É fundamental que a gente veja o paciente com febre abrindo para várias coisas, inclusive as arboviroses. E sabendo que crianças com menos de 15 anos geralmente apresentam-se com exatamente isso, uma síndrome febril, às vezes não específica. Que se, por exemplo, for uma criança, por exemplo, da raça negra, a gente pode não ver o rastro cutâneo tão exuberante como uma criança da raça branca. Então, isso às vezes dificulta o diagnóstico. Então, tem febre numa criança, muitas vezes eu devo investigar a possibilidade de dengue ou de outras arboviroses, tá certo? Porque pode ser acompanhada de exantema, mas pode, às vezes, o exantema não ser tão visível, tá certo? O mecanismo fisiopatológico na dengue, ele decorre da lesão endotelial direta pelo vírus. Então, a gente tem que saber o seguinte, dengue
ele vai infectar a célula endotelial. Dengue infecta a célula que reveste os nossos vasos sanguíneos. É por isso que você faz um sistema de dengue hemorrágica, que a gente chamava antigamente, né? De dengue grave, que vai fazendo choque, etc. Porque é a lesão endotelial, a penetração do vírus no endotélio, isso é a multiplicação dentro da célula que reveste os nossos vasos sanguíneos, que é diretamente proporcional exatamente às lesões. E que, além do vírus em si, a gente tem a resposta imunológica que também vai agredir esse vaso, como a produção de anticorpos que reagem com o endotélio vascular, com a produção de quimiocinas e citocinas, como é o caso do TNF-alfa pelos macrófagos, quimiocinas pelos mastócitos, várias citocinas que, no final das contas, vão lesar o endotélio e fazer com que o endotélio ele acabe ficando um endotélio mais frouxo. Isso aumenta a permeabilidade vascular. E aí, o que acontece? O endotélio, o vaso sanguíneo, está levando água, tá certo? Lá dentro tem água, lá dentro tem proteína, lá dentro tem vários tipos de célula. Tem as plaquetas, tem as células de defesa, os linfócitos, os macrófagos, os neutrófilos, e também tem as células, as hemácias, tá certo? Que são células anucleadas, não tem núcleo grandes, tá certo? Então, as hemácias, elas estão lá ali dentro. Quando você começa a ter aumento da permeabilidade, você começa a extravasar, porque entre uma célula e outra começa a sair líquido. A primeira coisa que sai vai ser a água, vai ser o líquido. Então, vai ser um líquido com proteína ou, inicialmente, sem proteína. Então, sai um líquido como um soro, tá certo? Sem muita proteína, e depois começa a sair proteína, sai como se fosse, vai saindo um plasma. Essas proteínas que vão saindo, elas vão puxando mais líquido, né? Para o terceiro espaço. Onde é que é o terceiro espaço? É toda a área fora do vaso sanguíneo. Então, isso pode ir para a pleura, dando derrame pleural, isso pode ir para o abdômen, dando ascite, tá certo? Isso pode ir para os tecidos, especialmente a perna, né? O tornozelo, que dependendo da gravidade, você tem o líquido acumulando ali. Então, a gente frequentemente vê pacientes com dengue, às vezes com edema, um edema meio estranho, meio duro, que é extravasamento desse líquido para os pés, os tornozelos. O indivíduo não tem dor no tornozelo, ele tem só aquele edema, tá certo? E à medida que o dano vascular progride, maior é o extravasamento com a saída de proteínas, vai levar à hipoproteinemia, ou seja, vai cair ao nível de albumina no sangue, levando aos edemas, que eu falei para vocês, a saída de hemácias, que vai fazer com que tenha petequias na pele, né? E sangramentos digestivos, sangramentos pela área vaginal, aquela menstruação fora de hora, sangramentos pelo nariz e redução progressiva do conteúdo dentro do vaso. Finalmente, choque e hemorragia. Então, na verdade, a dengue hemorrágica ela é uma consequência de uma saída cada vez maior de líquido e de células de dentro do conteúdo intravascular para o extravascular. Maior o extravasamento, maior a quantidade de líquidos e de células lá fora. Então, aqui a gente tem uma ideia, né? Aqui DV é o vírus da dengue vírus. Então, ele infecta as células do endotélio, então ele infecta diretamente essa célula, ele vai gerando uma morte dessas células e, com isso, a saída inicialmente, né, de soro, de plasma, que está aqui, tá certo? E depois de células, tá certo? Então, leucócitos vão saindo e depois, à medida que aumenta esse extravasamento, saem também as hemácias, que vão causando petequias e hemorragias, tá certo? Tudo isso aqui vai junto com a produção de citocinas e quimiocinas, vai aumentando esse dano vascular, tá certo? E o dengue, o vírus da dengue, ele infecta também diretamente os macrófagos e as células mastocitárias. Então, a gravidade da dengue ela é proporcional ao grau de vazamento pelos vasos sanguíneos. Se for pequeno o vazamento, sai só o soro, com pouca proteína. Se for maior, saem as proteínas, o plasma. Se for maior ainda, saem as células. E se for ainda maior, as hemácias, que são células maiores. Então, dengue é uma doença de vazamento. E o médico deve ser um bom encanador,
Na verdade, essa é a nossa função. Os pacientes com dengue clássica apresentam-se com pródromo de calafrios. Então, na dengue clássica, não é? Você tem um pródromo de calafrios, seguido por uma febre alta que começa, tá certo? Em seguida, geralmente ela começa de início súbito, 39, 40, associado a vários sintomas, que são muitos inespecíficos e outros têm uma especificidade cutânea. Então, ele começa de início súbito, com dor de cabeça atrás dos olhos, cefaleia retroorbitária, dores musculares. E as dores articulares, elas não são tão intensas como na chikungunya, são dores transitórias, são pequenas. O que predomina mais são as dores musculares, tá? Dor nas costas, dor em toda a musculatura, náuseas, às vezes uma linfadenopatia, tá certo? Em algumas cadeias, mas isso aí não é específico. E esse exantema cutâneo, que é um rash inicialmente maculoeritematoso, mas ele pode se transformar num rash petequial ou morbiliforme, ou seja, morbiliforme parecendo com o rash do sarampo, aquele vermelhão no corpo todo, tá? Rubor facial que pode durar 2 a 3 dias, tá certo? Esse quadro abrupto de febre, 39 e 40, cefaleia retroorbitária, rash cutâneo, maculoeritematoso difuso, algumas vezes parecendo com o do sarampo, morbiliforme, podendo ser também petequial, dura em torno de 5 a 8 dias. Tá certo? Essa é a faixa de duração dos sintomas. Porém, o paciente pode evoluir para quadros mais graves da doença, em uma minoria dos casos. A gente vai ver que os sinais de alarme, eles são sintomas e sinais clínicos fundamentais para que a gente estratifique o paciente, porque eles estão relacionados a esse aumento da permeabilidade capilar que aponta para um curso mais grave da doença e deve servir como luzes de alerta para o manejo clínico adequado. Então, aqui está um rash bem extenso da dengue, tá? Então, o que é importante você que está atendendo o paciente com dengue na unidade básica de saúde? É você, primeiro, fazer o diagnóstico. Então, todo paciente ele vai ter inicialmente um diagnóstico presuntivo. Você não vai ter o diagnóstico lá, é dengue, está aqui. Tá? Você não vai conseguir fazer frequentemente a sorologia e ter o resultado naquele momento que você está atendendo o doente. Você vai solicitar esses exames, como a gente vai ver. Mas você vai poder fazer o diagnóstico naquele paciente que tem febre, tá certo? Na cidade está tendo casos de dengue, ele está tendo febre, está tendo sintomas gerais, como dor de cabeça atrás dos olhos, mal-estar, dores no corpo. E se ele tiver as manifestações de pele cutâneas com rash, você vai classificar ele como dengue, tá certo? Ele tem dengue clínica e epidemiologicamente. E você vai tratar ele, tá certo? Você não vai esperar chegar a sorologia para tratar. Agora, além de tratar esse paciente e dar o diagnóstico, você tem que ver e tem que orientar também o doente no momento da alta desse paciente, se esse paciente puder ter alta, na questão dos sinais de alarme. Então, é muito importante que você faça esse checklist dos sinais de alarme. Quais são eles? Então, primeiro, dor abdominal intensa, referida a uma palpação e contínua. Por que o paciente é um sinal de alarme dor abdominal intensa? Porque ele está tendo extravasamento do líquido intravascular, aquilo que eu mostrei para vocês, para dentro da cavidade abdominal. Isso dá muita dor. E é por isso que o doente sente muita dor. Seja você palpando, seja ele sem palpar, ele referindo. Então, dor abdominal intensa nesse paciente com suspeita de dengue, tá? Com suspeita de dengue, é um sinal de alarme. Então, tendo sinal de alarme, você, separa aqui o doente. O outro sinal de alarme chama-se vômitos persistentes, aquele doente que tendo vômitos, e são vômitos persistentes, tá certo? Ele não é um episódio isolado de vômitos, ele está tendo vários episódios de vômitos. Por que isso? Porque o paciente também responde a essa saída do líquido intravascular. Isso irrita, muitas vezes, não só o abdômen, mas irrita também o diafragma, e isso faz com que tenha vômitos. Então, ele está vomitando sem parar. Acúmulos de líquidos. Isso aí, geralmente, você vai ver, seja com raio-x, seja com ultrassom, se tiver. Então, se tiver ascite, derrame pleural ou derrame pericárdico, ele tem extravasamento importante. Então, ele tem um sinal de alarme. O paciente que chegou para você, levantou para ser atendido e desmaiou, caiu. Ou ele refere que em casa levantou e teve que sentar rápido porque ele viu tudo escuro, quase que desmaiou. Então, hipotensão postural ou lipotimia é um sinal de alarme, porque mostra que o conteúdo intravascular já está pouco. Então, basta ele levantar, a pressão arterial ela cai, né, porque toda a coluna sanguínea desce na hora que você levanta, e ele tem hipotensão postural ou até lipotímia, é um sinal de alarme. Você palpou o abdômen dele, você está sentindo o fígado,
é um paciente jovem, não tem um passado de doença hepática, fique atento, é infiltração de líquido no fígado, é um sinal de alarme. Assim como se o paciente já apresentar sangramento em mucosa. Então, aquela menstruação fora do tempo, a paciente está dizendo que, olha, minha menstruação veio há uma semana atrás, já tinha parado, eu comecei a ter febre agora, mal-estar, dor no corpo, e agora voltou a menstruação. Então, isso não é menstruação, isso é sangramento pela vagina. Assim como sangramento pela mucosa nasal também. Letargia, o paciente está muito letárgico, ele chega na unidade, você para falar com ele, ele responde lentamente, com irritabilidade, é um sinal de alarme. Mostra que o paciente provavelmente está tendo já uma baixa da pressão arterial e algumas formas de compensação. E o aumento progressivo do hematócrito. Então, se você tiver oportunidade, aqui é quem pode fazer exames de sangue, geralmente é na UPA, faz um hemograma, e aí você vê que o hematócrito, por exemplo, no homem está acima de 50% e na mulher está acima de 45%. Então, isso não é normal. Então, isso mostra uma hemoconcentração. O que é isso? O líquido está saindo de dentro do vaso e indo para o terceiro espaço. Com isso, está concentrando dentro do vaso. Por isso que ele faz hemoconcentração. O sinal de alarme, se ele não for tratado, e o tratamento é vigorosamente o paciente fazer uso de líquidos variados com eletrólitos, como solução de reidratação. No caso, que quando está com sinal de alarme, você já tem que pegar um acesso venoso, como a gente vai ver para o tratamento desses pacientes, né, que já são classificados mais adiante. Mas todo paciente com dengue ele tem que tomar muito líquido durante os 7 dias após esse diagnóstico que você faz na unidade. Tá certo? E a gente vai ver a quantidade de líquido é grande. Para que do sinal de alarme, se ele acabou não ingerindo bastante líquido, aí ele fez sinal de alarme, ele não foi diagnosticado, ele vai progredir com essa perda de líquido para o terceiro espaço e vai caminhar para a dengue grave. Então, a dengue grave é um andar nesse espectro da doença. Então, da dengue clássica, a gente passa para a dengue com sinais de alarme, e da dengue com sinais de alarme, a gente passa, então, para a dengue grave. Quando ocorre isso, o volume intravascular é crítico de plasma. E, geralmente, ocorre toda essa situação, seja de dengue grave, seja de dengue com sinais de alarme, geralmente no 4º ou 5º dia, a partir do 4º ou 5º dia da doença. Normalmente não é no início do quadro. Então, muita atenção, porque aquele paciente que chega com um dia de febre, ele não está ainda nessa fase mais crítica, tá certo? Então, frequentemente, os sinais de gravidade são precedidos por sinais de alarme, onde há acúmulo de líquidos, com desconforto respiratório, sangramentos graves, então enterorragias, sangramentos mais importantes, e disfunções orgânicas, que envolvem o coração, né, muitas vezes com dispneia, com falta de ar, com sensação de aceleração da frequência cardíaca, dos pulmões, com dificuldade respiratória, dos rins, com retenção de líquido, do fígado e do sistema nervoso central. Tá? Então, o choque é o quadro mais importante a ser diagnosticado, e principalmente esse choque que a gente chama de choque compensado, pois nessa fase o doente necessita de apoio hidro e eletrolítico, mas não tem ainda sinais graves do choque. Nessa fase, o doente tem taquicardia, ou seja, o que é o choque compensado? É o doente ter taquicardia, tá? Então, frequência cardíaca acima de maior ou igual a 100, maior do que 100, extremidades frias, o pulso fraco e filiforme, aquele pulsozinho bem fraco, e redução da pressão de pulso. O que é isso? A diferença entre a pressão sistólica e diastólica é menor do que 20. Então, aquele paciente que tem 10/9 de pressão, 9,5 por 8,5. Então, ele tem uma diferença entre a pressão arterial sistólica e diastólica é menor ou igual a 20. Tá? Essa diferença, normalmente, ela é maior do que 20 milímetros. O paciente ele tem pressão 10/6, 11/7. Então, geralmente, a diferença é de 30, 40, às vezes até 50 milímetros. Menor do que 20 é uma redução da pressão do pulso. Então, esse doente que tem um choque compensado, ele tem taquicardia, extremidades frias, pulso fraco e filiforme e redução da pressão de pulso. Frequentemente, ele não está urinando tanto. Se você perguntar se o paciente está urinando, não. Tem já praticamente 24 horas sem urinar quase nada. Então, geralmente, ele está urinando menos do que 500 ml num paciente adulto de urina por dia. E, muitas vezes, ele está taquipneico, diaforético, com aquela cara de doente grave. É importantíssimo, né, nesse período, a gente medir o enchimento capilar. É fácil, basta a gente pressionar o rastro cutâneo
Toda vez que a gente pressiona o rastro cutâneo e solta, ele fica branco. Só que ele rapidamente volta à cor usual. Ele volta à cor do rastro. Então, aquele paciente está com aquela vermelhidão, você aperta, fica um branquinho que desaparece logo. Quando isso dura mais do que 2 segundos, mostra que o enchimento capilar está muito lento. Então, isso geralmente se relaciona com choque compensado. Do mesmo jeito, a gente vai ver a questão da prova do laço. Então, a prova do laço é importante. A prova do laço a gente faz usando o aparelho de pressão, o esfigmomanômetro, e colocando ele entre a pressão arterial sistólica e a diastólica. Por exemplo, se o paciente está com a pressão de 10/6, entre a pressão de 10 centímetros de água ou 100 milímetros de mercúrio e 60, está 80, não é isso? Então, a gente coloca ali. Então, normalmente, a gente coloca ali no meio da pressão arterial, entre a pressão arterial sistólica e diastólica, no meio entre as duas, e deixa mais ou menos de 2 a 5 minutos. E observa a formação de petequias. A gente pega, depois disso, a gente solta o esfigmomanômetro, tá certo? E olha no antebraço, na porção geralmente ventral, como aqui, uma área de 2,5 centímetros quadrados, e a gente mede a quantidade de petequias. Se tiver igual 20 ou mais petequias, a gente considera que essa prova do laço está positiva. Para o diagnóstico laboratorial da dengue, laboratorial, eu digo específico, a gente tem algumas coisas para pedir. Então, você que está na unidade básica, você tem que preencher e solicitar isso. Não adianta só fazer o diagnóstico clínico epidemiológico, porque a gente precisa, do ponto de vista de vigilância, primeiro, a gente precisa saber se esse caso realmente foi confirmado como dengue. A gente tem vários casos que inicialmente parecia dengue, mas era leptospirose. Então, a gente precisa saber exatamente para acompanhar esses casos e para notificar adequadamente, para que a gente saiba como está se comportando o dengue. Segundo lugar, esse paciente ele precisa ter o diagnóstico, e se amanhã ele complicar, sabe que é dengue, então a gente sabe qual direção que a gente vai tomar com ele. Então, é fundamental. 2 exames são muito importantes para a gente. Então, um deles é o NS1. Então, o NS1 é muito importante a gente ter e solicitar. Ele geralmente é positivo do 1º até o 6º dia de sintomas, o NS1. E a IgM, que geralmente, ela começa a ser positiva a partir do 5º a 6º dia de sintomas e geralmente vai até o 10º, 12º dia. Então, o NS1, ele é aquele exame que, quando o paciente chega nos primeiros 5 dias, é fundamental a gente solicitar já ele. Então, encaminhar para o LACEN o pedido do NS1, tá certo? Se ele está no 5º dia de doença, a gente pode já pedir o NS1 e pode pedir IgM também. A partir do 6º dia, a gente já pede somente IgM para esse paciente, IgM para dengue. É claro que se o paciente também tiver nos primeiros, especialmente nos primeiros 5 dias, a gente pode solicitar o RT-PCR para esse paciente, tá certo? É às vezes mais complicado. A gente pode pedir o NS1 e o RT-PCR. Encaminha isso e o LACEN vai decidir o que ele tem condições de fazer e o que ele pode fazer, tá certo? Mas o RT-PCR pode ser solicitado. A questão é que em dengue o RT-PCR tem que ser feito para os 4 sorotipos, então é um pouco mais trabalhoso. Até o 10º dia você pode ter o RT-PCR positivo, mas a gente geralmente recomenda a fazer o RT-PCR nos primeiros 5 dias, tá certo? Isso aí, especialmente naquele paciente que está mais grave e que a gente vai, muitas vezes, precisar ter uma definição realmente etiológica disso. Então, o paciente começa a ter sinal de alarme, a gente deve, se ele já chega para a gente com isso e está dentro dos primeiros 5 dias, a gente deve não só pedir o NS1, como também o RT-PCR, tá certo? E não esquecer de inserir a data do início de sintomas na requisição, para que o LACEN tenha, inclusive, possa te ajudar a fazer mais algum exame em relação à dengue, que você, por acaso, não tenha solicitado, por conta da data de início de sintomas, para que ele saiba exatamente em que momento o paciente está. Agora, o diagnóstico da dengue pelo laboratório inespecífico, ele vai te ajudar muito mais, tá certo? Por que ele vai ajudar muito mais? Porque tem alterações no laboratório inespecífico que praticamente te ajuda a dar o diagnóstico de dengue, mesmo você não tendo o diagnóstico através da sorologia, ou PCR, ou NS1. Por exemplo, um simples hemograma ajuda muito. No hemograma, você tem, geralmente, na dengue, você tem uma leucometria normal, ou, no máximo, uma leucopenia, com monocitose. Podem aparecer linfócitos atípicos, como em várias infecções virais, a partir do 3º dia de doença, vai te ajudar nisso. O hematócrito é fundamental, por quê? Ele pode estar normal, mas ele é elevado, especialmente o hematócrito acima de 50% para homem e acima de 45% para mulher. Porque quanto maior
E quanto maior a elevação desse hematócrito, maior o grau de hemoconcentração, que é proporcional ao grau maior de extravasamento vascular. Então, com isso, você sabe que você vai precisar hidratar vigorosamente seu paciente. A proteína C reativa na dengue geralmente é menor do que 50 miligramas por litro ou 5 miligramas por decilitro. Proteínas C reativas maiores do que isso na dengue geralmente indicam maior atividade inflamatória e maior gravidade também. As plaquetas, elas são muito mais, servem na dengue muito mais para a gente dar o diagnóstico, porque quase todo doente com dengue tem plaquetas abaixo de 150 mil, ou seja, tem algum grau de plaquetopenia. E, geralmente, na dengue, você, inclusive, vê plaquetas geralmente abaixo de 100 mil. Isso não requer gravidade nem representa um sinal de alarme, como a gente viu. Plaqueta, hoje, não é sinal de alarme. No entanto, plaqueta menor do que 50 mil, você tem que encaminhar para internação, tá certo? E plaqueta menor do que 20 mil, a gente geralmente faz aférese de plaqueta. Mas a plaqueta vai te ajudar a dar o diagnóstico de dengue, assim como as transaminases, TGO e TGP, geralmente, elas quase sempre estão aumentadas na dengue, te ajuda a fazer o diagnóstico de dengue. E geralmente estão aumentadas até um valor geralmente de 5 vezes, tá certo? Podendo chegar a um limite de 10 vezes. Mas, normalmente, elas estão na faixa de 100 a 200, as transaminases, e o tempo de protrombina ele pode apresentar-se alargado, e aí, geralmente, a relação é mais direta com algum distúrbio de coagulação, tá certo? Então, se a gente aqui for olhar uma linha de tempo para dengue, aqui, logo, o início dos sintomas, né, aqui no dia 1, você começa com uma febre bem alta, tá certo? Você fica bem febril, a viremia está bem alta nos primeiros 3 a 4 dias da doença, o hematócrito está normal, você vai tendo o grau de desidratação, porque o paciente com dengue vai perdendo líquido para o terceiro espaço. E, então, por isso que é fundamental a gente hidratar ele em todas as fases da doença, seja fase, como a gente vai ver nos quadros que vocês geralmente vão atender, que é paciente no grupo A e B, precisa de hidratação oral vigorosa, como aqueles no grupo C e D, que precisam de hidratação venosa também vigorosa. Aqui a gente tem, geralmente, então, o paciente, a sorologia ela ainda não é positiva, tá certo? Então, nos primeiros 3 dias, a sorologia tem, mas o PCR ele é positivo e o NS1 também. Nessa fase aqui, ó, a partir do 4º dia de doença, tá? Geralmente no terceiro, não, mas do 4º até o 6º dia, é onde você começa a ter, vai tendo o extravasamento vascular, vai sendo mais significativo. A tendência é ter uma queda da temperatura. O paciente pode ainda ter febre, mas a tendência é ele começar a ter defervescer, tá certo? Mas aqui o hematócrito começa a subir, porque ele começa a hemoconcentrar, e as plaquetas que estavam normais, elas começam a baixar. Então, geralmente, aqui você tem um grau de plaquetopenia, a viremia está caindo, mas você ainda tem NS1 e o PCR positivo aqui. A partir do 5º, 6º dia, então, você começa a ter IgM, tá certo? Positiva, geralmente vai até, geralmente, o 12º, 14º dia, mas pode persistir em alguns casos por mais tempo que isso, e a partir do 10º dia a gente começa a ter IgG, tá certo? Aqui, no paciente que evolui bem, ele começa a ter reabsorção da sobrecarga de fluidos a partir do 6º, 7º dia até o 10º dia, e as plaquetas geralmente retornam ao nível normal a partir do 10º dia, ok? Então, a classificação de risco, para você que está na unidade básica de saúde, é o grupo A e o grupo B, que são prioridades não urgentes de atendimento, tá certo? Você tem que estar atento, você que está na unidade básica, para esses grupos especiais, que são lactentes menores do que 2 anos, indivíduos idosos acima de 65 anos, pacientes gestantes, pacientes com asma, diabetes, hipertensão arterial, cardiopatas, pneumopatas e aqueles que já têm disfunção renal ou hematológica. Então, o grupo A, quem é? Aquele paciente que chega é suspeito de dengue. A gente viu que você não vai conseguir ter a sorologia, nem o NS1, muitas vezes disponível naquela hora. Então, ele sempre vai ser um caso suspeito de dengue. Tem que notificar, avisar a enfermeira para notificar esse paciente. E você, médico, também notificar. Ele não pertence a nenhum daqueles grupos especiais. Quais são? Que eu mostrei agora anteriormente. E esse paciente não tem sinais de alarme. Então, o que é mais importante para você fazer, além do diagnóstico da dengue, é você fazer uma reposição de líquidos ao paciente com suspeita de dengue. Então, esse paciente ele tem uma dengue clássica sem sinais de alarme, tá certo? Ele não tem sinais de alarme, ele tem sem sinais de alarme. Então, o importantíssimo é a reposição de líquidos a esse paciente por via oral. É o que você vai orientar ele a fazer. Se ele estiver na unidade e for fazer exames de sangue, ainda vai ficar mais tempo na unidade, se ele
se a expectativa dele de ficar na unidade é acima de 4 horas, você tem que hidratar ele na unidade. Você vai pegar, então, as soluções balanceadas de reidratação oral e já vai pedir para a enfermeira e vai prescrever a reidratação oral, tá certo? E vai orientar ele para a reidratação oral em casa. A reidratação oral em casa não é só com água, não. Ela tem que ter soluções com eletrólitos, tá certo? Então, para isso, você vai orientar o doente a não só tomar água, mas ele tomar sucos, ele tomar as soluções balanceadas de reidratação oral que são oferecidas pela unidade de saúde, assim como outras soluções, como Pedialite, etc. Tá certo? A recomendação é de 60, grave isso, ml por quilo por dia. 60 ml por quilo por dia para esse paciente. É isso que você vai prescrever para ele. Isso é a coisa mais importante do mundo, você prescrever para ele. Você tem que orientar ele de que ele tem que repor isso diariamente durante os próximos 7 dias, tá certo? 7 dias. O que é 60 ml por quilo por dia? Num paciente de 70 quilos, são 4.200 ml de líquido a mais que ele toma por dia. Então, não é pouquinho, não, tá certo? Ele vai tomar isso no início com 1/3 como solução salina, seja a solução de reidratação do soro, Pedialite, etc., e os outros 2/3 com líquidos variados, como água, suco de frutas, soro caseiro, chás, água de coco, etc. É importantíssimo esclarecer o paciente da necessidade desse aporte hídrico por pelo menos 7 dias e orientar ele em relação aos sintomas que constituem sinais de alarme que a gente já falou. A utilização de antipiréticos pode ser feita. Está tendo febre? Vai tomar dipirona. Se ele não tiver alergia, 1 grama a cada 4 horas, ou o paracetamol, 750 miligramas a cada 6 horas. O paracetamol não deve exceder 3 gramas ao dia. É melhor a dipirona do que o paracetamol se o paciente não tiver alergia. Tá? A utilização de anti-inflamatórios deve ser feita a critério médico. Então, o médico pode fazer anti-inflamatórios, mas deve evitar o uso de aspirina. Tá? Pode ser feito anti-inflamatório, pode a critério médico. Se o médico considerar, tranquilo. Aí tem que estar bem hidratado, tá certo? O uso de corticosteroides na dengue teve uma recente revisão sistemática, incluindo 3 estudos com 1.293 crianças e adultos, que não mostrou diferenças significativas em relação à mortalidade nem à redução de complicações com o uso de esteroides. Então, o uso de esteroides para a dengue, para você reduzir daquelas doses altas para a dengue, não tem indicação. No entanto, não ocorreram nessas revisões, não havia também efeitos colaterais significativos após a administração de doses baixas ou até mesmo altas de corticosteroides. No entanto, eles devem evitar as altas. Se, por acaso, for utilizado o corticosteroide como um anti-inflamatório, ele pode ser utilizado em doses baixas, tá certo? Tipo 20 miligramas de prednisona ou prednisolona para um adulto. Então, isso pode ser utilizado dessa forma. Agora, isso não vai mudar o curso em relação à gravidade da doença, tá certo? Então, o que é importantíssimo? Orientar aqui, ó, a hidratação. Adultos, 60 ml por quilo por dia, tá certo? Então, a gente vai orientar o repouso e hidratação oral vigorosa 7 dias. A gente deve evitar o uso de salicilatos, né? Ácido salicílico não deve ser prescrito, fazer anti-inflamatórios conforme a orientação médica, se o médico considerar necessário, e é fundamental para o paciente que tem dor no corpo, cefaleia ou febre, usar dipirona para esse paciente se ele não tiver alergia. O grupo B é o mesmo paciente, ele tem suspeita de dengue, né, com aqueles sinais que a gente já falou, ele não tem sinal de alarme, mas ele apresenta algum sangramentozinho de pele. O que é sangramento de pele? Aquelas petecas, né? Então, ele não tem só o raste maculoeritematoso, mas ele tem petecas. Principalmente, ele tem prova do laço positiva. Então, ele tem uma prova do laço positiva, ele está no grupo D, tá certo? Ou ele é aquele paciente idoso, acima de 65 anos, ou aquele cardiopata, pneumopata, que está naqueles grupos especiais. Então, o ideal é que, se eu puder, eu tenha pelo menos um hemograma desse paciente. Então, o hemograma, se eu não tiver o resto, não tem problema, mas eu tenho o hemograma desse paciente para ver hemoconcentração, para ver como é que está a taxa de leucócitos desse paciente e para ver as plaquetas também. Se ele tiver com plaquetas menor do que 50 mil, eu tenho que encaminhar ele para internação, tá certo? Agora, se eu tiver acesso ao sódio, potássio, a ureia e creatinina, ótimo, assim como as transaminases, que vai me ajudar, inclusive, no diagnóstico de dengue e o tempo de protrombina. Indicações para transferência. Se eu tiver sinal de alarme, esse paciente tem que ir para uma UPA,
porque ele vai ter que ser monitorado, tá certo? Então, se ele tem sinal de alarme, já encaminha ele para a UPA e faz um relatório para o médico da UPA saber por que ele está chegando lá. Então, você vai colocar, o paciente foi atendido aqui com dengue, orientado à hidratação, etc. Tal, porém, o paciente tem sinal de alarme. Qual é o sinal de alarme que você viu? Dor abdominal persistente e contínua. Então, você vai colocar ali e aí vai encaminhar o paciente, porque ele vai precisar de hidratação venosa. Ou se o paciente estiver em choque ou tiver algum grau de comprometimento de órgãos, como tiver insuficiência renal, estiver fazendo alguma disfunção grave de órgãos, esse paciente tiver qualquer indicação de internação, ele vai então para uma UPA. Então, esse paciente está no grupo C e D também, o paciente que tem sinal de alarme ou o paciente que tem dengue grave, ele tem que ir para uma unidade de pronto atendimento ou para ir para um hospital. A outra coisa que a gente vai encaminhar esse paciente para ser transferido é se ele não estiver conseguindo ingerir alimentos e líquidos. Então, o paciente ele não consegue, é um paciente idoso, ele não consegue notar. Então, ele está desidratado. Você não tem como hidratar ele por via oral. Não tem como prescrever 4 litros de solução para ele oral, porque ele não está comendo. Então, esse paciente tem que ser transferido, tem que ser internado. O paciente tem comprometimento respiratório, hepático, renal ou do sistema nervoso central, ele tem comprometimento de órgãos-alvo, tem que ser internado, tem que ser transferido. Assim como aquele paciente que tem comorbidade descompensada, ou seja, ele está com dengue, mas a dengue descompensou diabetes, está com 300 de glicemia, ele tem uma hipertensão arterial descompensada, ele está fazendo insuficiência cardíaca, ele tem que ser transferido para uma unidade, seja uma unidade de pronto atendimento ou uma unidade hospitalar, tá certo? Agora a gente vai passar para a chikungunya, a outra arbovirose. O termo chikungunya ele deriva de uma palavra no Makonde, que é um dialeto de um grupo étnico que vivia entre o sudeste da Tanzânia e o norte de Moçambique, que quer dizer aqueles que se das fortes dores em várias articulações. Aqui mostrando isso, e aqui é uma paciente com fortes dores. O paciente se curva. O vírus chikungunya ele não tem nada a ver com o vírus da dengue. Então, a sorologia dele não cruza com dengue, porque ele é um vírus RNA da família Togaviridae, do gênero alfavírus, diferente do vírus da dengue, que é um flavivírus. Foi isolado inicialmente em 1952 na Tanzânia e outros surtos aconteceram na África e na Ásia. Em 2004, houve a introdução do vírus nas ilhas do Oceano Índico, tá certo? Com aproximadamente 500 mil casos, tá certo? Chikungunya foi uma epidemia gigante. Em outubro de 2013, houve uma grande epidemia nas ilhas do Caribe. Então, em 2013, o vírus da chikungunya é introduzido nas Américas, tá certo? Pela primeira vez. E, em 2014, ele chega ao Brasil. São 3 genótipos diferentes. Aqui nós temos, circulando no Brasil, o leste centro-sul africano, que é o que circula aqui mais frequentemente na Bahia, e o asiático, que entrou pelo Oiapoque. Tá? E hoje ele está... esses vírus estão presentes hoje nas Américas, tá certo? E no Brasil também, desde 2014. A maioria das pessoas infectadas pelo vírus chikungunya, até 70%, desenvolvem sintomas clínicos. A incubação é um pouquinho diferente da dengue, ela geralmente varia entre 3 a 7 dias após a picada do Aedes aegypti, que também é o mesmo mosquito que transmite a dengue, mas pode variar de 1 a 12 dias. E o período de viremia, que o vírus está presente no sangue, geralmente é até 10 dias. Vai 2 dias antes do início dos sintomas até no máximo de 10 dias. Chikungunya tem 3 fases. A aguda é de 7 a 10 dias, os primeiros 7 a 10 dias de sintoma. A subaguda é a partir do 10º dia até 3 meses, e o paciente que tem sintomas mais de 3 meses, ele é considerado como chikungunya crônico. Tá? É um vírus de baixa letalidade, 1 por 1000, e o quadro clínico começa frequentemente com febre alta, de 38 a 39, com dores no corpo, dores nas articulações, envolvendo um grande número delas, já na fase inicial. Então, o que vai chamar a atenção e vai fazer diferença clínica entre dengue e chikungunya é que chikungunya começa geralmente com febre, geralmente alta, mas pode começar com febre baixa, mas rapidamente o paciente começa a ter dores articulares muito significativas. Aquilo é que vai dominar o quadro clínico. Então, começa muitas vezes no ombro, mas daqui a pouco passa para o pescoço, para a mão, para o cotovelo, para o punho, para as pernas, para os joelhos, tornozelo e assim por diante. Então, o envolvimento é articular, o paciente sente dores. Então, você tem que fazer aquela pergunta, seu fulano, a dor é na carne ou é nas juntas? Porque ele vai dizer para você, a dor é nas juntas, doutor, está doendo muito nas juntas. As suas juntas doem quando o senhor mexe? Dói muito. Então, essas dores nas articulações, de forma progressiva, múltipla e consecutiva, é o que vai marcar e vai diferenciar a chikungunya da dengue. Dengue, eu falei, pode ter uma artralgia, mas é uma artralgia leve e ela não é migratória. Chikungunya não, a artralgia é intensa, na fase aguda é intensa e ela é migratória, tá certo?
Muitas vezes o paciente, já nessa fase inicial, tem manifestações cutâneas, então isso vai confundir um pouquinho com dengue. Ele pode fazer um rash maculoeritematoso. Uma coisa que vai chamar a atenção na chikungunya que não tem na dengue são as aftas na boca. O paciente começa a ter afta na boca, tem rash, tem dor articular, é chikungunya. Pode ter certeza. Então, clínico-epidemiologicamente, isso é chikungunya. Chikungunya pode dar dor de cabeça, cefaleia retroorbitária, ou seja, pode dar febre, com dor no corpo, com cefaleia retroorbitária, com rash cutâneo, mas, olha, as articulações estão pegando fogo, doem muito e estão sendo envolvidas rapidamente. E afta na boca. A fase geralmente dura 5 a 14 dias. Quando a gente vai olhar, na verdade, se a gente vai perguntar ao doente com chikungunya, ele muitas vezes ele entra na fase subaguda, especialmente a dor articular. Ela não vai desaparecer tão rápido. Alguns doentes, no entanto, desaparece tudo, inclusive as dores articulares, em até 14 dias. Normalmente, o doente ele entra na fase aguda, é muito frequente. Termina a febre, termina o rash cutâneo, termina as aftas da boca, tá certo? Ele está bem, mas ele fica ainda se queixando. Estou com dor no joelho, estou com dor no tornozelo e dor nas mãos, frequentemente. Nessa fase aguda, no entanto, o paciente tem muita dificuldade, inclusive, de se alimentar. Então, aí ele se desidrata também e tem dificuldade de andar. Eles vão retornar à unidade de saúde inúmeras vezes, porque a gente tem que prescrever medicação para dor para ele. E a gente, frequentemente, não quer prescrever muita coisa, fica dando só prescrição só de dipirona. Muitas vezes não adianta. Então, muitas vezes, você tem que saber o seguinte: você vai ter que dar dipirona, você vai ter que dar uma medicação para dor mais forte, tipo pregabalina, você vai ter que dar uma medicação à noite, tipo amitriptilina, vai ter que fazer um coquetel para dor. E fazer o coquetel para dor, que não é para 2, 3 dias, que é para ele usar pelo menos uns 10 dias. Senão, esse paciente ele vai para casa, continua com dores, ele volta para a unidade, aí você só dá mais um analgésico para ele, ele vai para casa e volta de novo. Então, esse paciente é o paciente clássico do ping-pong, tá? Atenção para o paciente idoso, hipertenso, diabético, renal crônico, que eles têm que ser monitorados com mais proximidade, porque por conta das dores, muitas vezes os pacientes idosos não vão se alimentar e não vão se hidratar, tá certo? Então, esse paciente deve ficar pelo menos umas 6 horas de observação. Se estiver estável, você vai orientar e vai ter alta. Os sintomas principais de chikungunya são febre, poliartralgia, importante, muitas vezes com poliartrite, dor de cabeça, mialgia, dor nas costas. Então, tem tudo parecendo com dengue, mas dor nas articulações é totalmente diferente. É intensa, poliarticular e de intensa duração. Tá? Ele pode ter vômito, ele muitas vezes tem aftas na boca, que não apareceu, é frequente, e a poliartrite, muitas vezes conjuntivite. Então, aqui está um rash cutâneo da chikungunya, tá? De paciente com chikungunya, lesões muito características de chikungunya. Então, quando ele faz um rash cutâneo como esse, e depois evolui para esse tipo de lesão descamativa, isso chama muito para chikungunya. Dores articulares, o paciente não consegue fechar, levantar os braços, tá certo? Aqui, você vê nas articulações, principalmente no tornozelo, fica um pilão, tá certo? Isso aqui não tem dengue nunca, nunca vai ter isso em dengue, tá? Então, isso aqui você vai ver em chikungunya, fase aguda e pós-aguda. Aftas na boca, tá vendo aqui as aftas? E as alterações de laboratório inespecíficas, que em dengue ajudam muito, em chikungunya nem sempre. E alterações de transaminases são praticamente fecham o diagnóstico de dengue. Em chikungunya varia muito. A gente pode ter leucopenia ou não, ter taxa de leucócito normal, pode ter linfoma ou não, pode ter trombocitopenia, tá? O VHS e PCR geralmente estão elevados pelo comprometimento articular e, às vezes, você pode ter aumento das enzimas hepáticas ou não, tá? E, geralmente, quando é elevado, são poucas, assim como a elevação também discreta da creatino fosfoquinase, CPK. Então, o laboratório de chikungunya, ele pode ter essa alteração, como pode ser totalmente normal, então ele não ajuda muito. Em relação ao diagnóstico, você vai notificar a chikungunya, nos primeiros 3 dias, você tem IgM para chikungunya negativo, então você vai precisar do RT-PCR. Então, aqui, o RT-PCR é o fundamental. Então, solicitar o RT-PCR para chikungunya, tá? Para o LACEN. Do dia 4 ao pode solicitar o RT-PCR, mas geralmente o IgM já começa. Então, nesse período, você solicita os RT-PCR e IgM. E após 8 dias, você geralmente não tem o PCR positivo, é só IgM, vai solicitar somente o IgM. Esse IgM pode persistir por vários meses em alguns pacientes, tá? Então, é diferente. Na fase subaguda, ou seja, após 10 dias, o que geralmente fica?
é a dor articular. O rash resolveu, ainda pode, às vezes, ter um pouquinho de descamação, mas aí vai se resolvendo. Febre foi embora, dor de cabeça foi embora, mas vai ficar aquela dor, tá certo? E essa dor, às vezes, ela enche muito a paciência do doente, ele vai voltar para a unidade. Então, por isso que aqui, a partir do 10º dia, a gente tem que começar a usar tudo que a gente vai precisar usar. Então, corticoide, a gente vai introduzir, vai poder usar ele de forma importante, não é para usar só 7 dias, 5 dias, muitas vezes vai precisar usar 14 dias, anti-inflamatório não hormonal nos primeiros dias, assim como aquele coquetel que eu falei para vocês de medicação para dor, que inclui não só dipirona, mas inclui muitas vezes a pregabalina, tá certo? E a gente pode dividir a pregabalina e fazer inicialmente metade da dose, 37,5, pegar um comprimido de 75 miligramas, partir e usar 37,5 de manhã e de noite, inicialmente começando à noite, porque durante o dia a pregabalina deixa o paciente sonolento, 5 amitriptilina, 25 miligramas de noite. Então, isso que vai incomodar o paciente. E, geralmente, essas dores são poliarticulares, predominam nas pernas, no tornozelo, principalmente nas mãos, tá certo? Esse paciente pode acabar evoluindo para o quadro de chikungunya crônico, ou seja, persistindo com dores articulares após 3 meses. Aí você vai encaminhar para um serviço de referência, porque esse paciente pode fazer uma artropatia obstrutiva. Os fatores principais para cronificação são idade acima de 45 anos, paciente tendo uma desordem articular prévia, ou seja, a maior intensidade das lesões articulares na fase aguda, ou seja, lesões articulares muito intensas na fase aguda, muitas vezes acaba persistindo isso para a fase crônica, tá? E essas dores no paciente podem persistir até 5 anos. Então, ele tem que ir, após 3 meses, para um serviço especializado. Fundamental na chikungunya é a mesma coisa que a dengue. Então, hidratar o paciente. Você vai hidratar como a dengue. Faça lá seus 60 ml por quilo por dia, tá? Pressão arterial normal, hidratado hematócrito até 46%, paciente sem comorbidades, paciente não vai ser admitido, tá certo? Então, você, indicado para paciente jovem, sem comorbidades, sem alterações clínicas, é hidratar o paciente somente e você vai medicações sintomáticas. Então, o paciente ele precisa usar a dipirona utilizada em dores moderadas e altas, 1 grama de 6 em 6 horas, você não vai utilizar isso por 5, 3 ou 3 dias. Dipirona é para você deixar essa pressão para ele utilizar 10 até 14 dias, se ele precisar, durante toda a fase aguda. Isso não pode ser necessário, mas pode ser que não seja totalmente, pode ser que seja insuficiente. Em relação ao anti-inflamatório não hormonal, a gente não recomenda a utilização, tá certo? Há exceções. Então, você pode, num paciente jovem, com muito comprometimento articular, sem comorbidade alguma, fazer a descrição do médico, da avaliação médica, fazer uso de anti-inflamatório nessa fase aguda. Mas a gente orienta a não fazer, principalmente nos pacientes idosos, cardiopatas ou nefropatas, tá certo? Então, nesses pacientes, a gente deve procurar não utilizar. A gente vai usar pregabalina, vai usar amitriptilina à noite, pode usar corticosteroide na dose baixa, tá certo? Para esses pacientes e evita o anti-inflamatório não hormonal, tá certo? Num paciente jovem, excepcionalmente, a depender de usar. E a gente contraindica completamente o uso da aspirina nessa fase aguda para qualquer paciente. Corticosteroides pode ser utilizado na fase aguda? Pode, em dose baixa como anti-inflamatório, na faixa de 10 a 20 miligramas. A gente não deve ultrapassar isso na chikungunya, tá certo? Prednisona ou prednisolona ao dia para adultos ou equivalente, podendo ser mantidos na fase pós como drogas anti-inflamatórias. Então, a gente pode usar os corticosteroides, começando até na fase aguda, por 10 até 20 dias, nessas doses baixas que vão servir como doses anti-inflamatórias. O corticosteroide é muito melhor do que o anti-inflamatório não hormonal, porque ele não atua no rim, ele não tem efeito danoso no rim, levando à insuficiência renal, tá certo? Então, ele é preferível. Assim como as outras medicações que a gente tem que priorizar para esses pacientes, que aí vai depender da avaliação médica. Quais sejam a pregabalina, como eu falei para vocês, que pode ser utilizado 75 miligramas, geralmente repartindo ao meio 37,5 à noite, 37 durante o dia, começando sempre à noite, tá? E assim, ou associando a amitriptilina. Então, é isso que a unidade básica tem que fazer. Qualquer situação excepcional que caia em avaliação de gravidade, o paciente tem que ser transferido para a UPA, tá certo? Obrigado.